No vídeo de hoje eu vou falar com você que quer ser abençoado, realizar os seus sonhos, fazer a obra de Deus com excelência e no final ainda deixar um legado nessa terra. Essa pessoa é você? Graça e paz, gente, missionários. Voltando à minha pergunta se essa pessoa é você, fica até o final do vídeo. O Senhor me deu uma palavra que vai direcionar os seus passos na vida com a bênção de Deus em tudo que você fizer. Mas antes de entrar na palavra, só lembrar você, já assinou o nosso canal? Se nosso conteúdo tem edificado a sua vida, assine o nosso canal, veja os nossos vídeos, deixa a sua curtida e também deixa o seu comentário, porque o seu comentário me ajuda a produzir conteúdos ainda mais interessantes para você. No dia de hoje eu vou estar lendo uma meditação no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 9. Então me acompanha na leitura. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Na palavra de hoje, o Senhor falou muito comigo sobre essa questão de missões, né, que é justamente aquilo que o nosso canal faz, é trabalhar e incentivar você que não é missionário. Eu sempre deixo bem claro isso, que esse trabalho é para quem não é missionário, que não tem o chamado para ser missionário integral, mas que precisa fazer a obra e precisa servir ao Senhor. Portanto, pode ser que você não tenha tempo de se dedicar a missões, a fazer cursos missionários que vai demandar tempo integral. Você não tem esse tempo porque você se dedica a uma outra área, uma outra profissão, ou tem um outro tipo de vida que não tem nada de mais ser, porque o Senhor chamou apenas alguns para se dedicar integralmente às missões. E outras pessoas, cada um tem a dedicação na sua área. Então eu gosto sempre de deixar isso claro para que não haja confusão. Agora, se você tem aquele chamado missionário integral, continua acompanhando nossos canais, que eu também vou estar produzindo conteúdos específicos para quem quer se dedicar a missões, falando sobre curso, dedicação, preparação, porque isso é muito importante. Mas assim, o nosso intuito no momento é falar com você que precisa pregar o evangelho. Você está vivendo o seu dia a dia, está vivendo a sua vida, você vai para o trabalho, vai para a escola, sai de férias, e esses são os momentos, são os lugares que o Senhor quer te usar. Então, a partir desse canal, é assim que o Senhor fez comigo, e a partir desse canal eu quero incentivar você a fazer também. Bom, voltamos à palavra de Deus. O Senhor falou muito comigo sobre essa questão da perseguição. Na realidade, esse é no livro de Mateus. O título da minha tradução fala que é o sermão profético, o princípio das dores. Então o Senhor começa a pregar como seria nos últimos tempos, as dificuldades que iam acontecer para aqueles que levassem o nome de Jesus Cristo. Verdadeiramente, irmãos, é um assunto que nós devemos pensar com bastante cuidado, devemos pensar com bastante intensidade, eu diria assim, porque é fato que nós que levamos o nome de Jesus Cristo vamos sofrer perseguição. Não é porque, por exemplo, a gente posta, eu no meu caso posto vídeo de viagem, vou fazer uma missão, faço uma viagem diferente, às vezes fica aquele glamour, a pessoa fica, nossa, tá passeando e coisa e tal, mas assim, ninguém sabe o que tem por trás, qual foi a preparação que o Senhor fez na minha vida e na vida daquele que está fazendo isso, e não sabe os processos, não sabe as provas, não sabe as perseguições que passa. Porque antigamente, até os próprios apóstolos sofreram grande perseguição logo depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi aos céus, e muitos deles, a maioria deles, eles tiveram mortes trágicas, né?
exceto João, que mesmo assim passou um processo terrível, mas ele não chegou a ser crucificado ou ter uma morte mais trágica, mas a maioria deles tiveram mortes, assim, foram perseguidos, tiveram mortes horrendas. E no começo, bem na época da igreja primitiva, era bem comum, na época de Roma, os cristãos serem lançados dentro do Coliseu para serem comidos por leão. Então houve uma perseguição ferrenha contra os cristãos, principalmente aqueles que estavam levando a palavra de Deus. E hoje não é diferente, só que a perseguição de hoje ela é um pouquinho mais oculta. No sentido que a perseguição que acontece hoje, muitas das vezes você é perseguido por um inimigo oculto, um inimigo que pode tramar contra você. Na realidade, você que é cristão sabe, conhece, que o mundo espiritual é muito complexo e o nosso inimigo maior, que é Satanás, que a Bíblia fala que é aquele que luta contra a nossa alma, muitas vezes ele acaba usando pessoas para nos afrontar, para fazer maldade contra nós. Só que nós sabemos que o Senhor nos guarda e desde que nós estejamos andando de acordo com a palavra de Deus, o Senhor é aquele que nos guarda. Então assim, nós estamos vivendo debaixo das asas do Altíssimo, como diz a palavra de Deus. Hoje a perseguição talvez é psicológica, o inimigo ataca muito na mente, tem muitas coisas assim que hoje tem um grande índice de depressão, de angústia, ansiedade, que não só as pessoas que estão fora da igreja estão sofrendo, que muitas das vezes nós que estamos na igreja passamos por esse tipo de processo, por esse tipo de crise emocional. E não é raro, não é porque nós estamos debaixo das asas do Altíssimo que isso não vai acontecer. É muito comum, principalmente nos dias de hoje. Como essa perseguição, às vezes ela fica sutil aos olhos dos outros, porque uma coisa é você ser lançado dentro do Coliseu ou de um lugar e um leão vir te comer e todo mundo tá ali olhando, vendo aquela provação que você está passando. E outra coisa é hoje nós passamos uma provação que muitas das vezes a pessoa anda com você, ela não sabe o processo que você passa. Nós temos que tomar cuidado para não julgar o outro, não julgar o trabalho do outro. Você não sabe qual é o chamado que Deus tem na vida dele, você não sabe o que Deus mandou ele fazer, você não sabe a história que ele tem com Deus, os processos que ele passou e as preparações que ele teve que enfrentar para estar fazendo a obra de Deus. Pra mim, eu falo, isso é fácil você olhar de repente um canal como esse e falar, tá viajando, tá passeando, mas não saber qual é a minha vida com Deus. Eu falo eu como exemplo porque eu tô aqui pregando, mas posso falar isso, eu falo pra qualquer outra pessoa também. Eu só falo assim que muitas das vezes as pessoas têm, no geral, têm o costume de julgar sem conhecer. A Bíblia fala que quem só pode julgar é Deus. Então, de repente, se você vê alguma situação que você acha que nossa, isso tá estranho, isso não concordo, ore a Deus, porque o próprio Deus ele vai te revelar se ele tá ali, se ele não tá, porque Deus, a Bíblia fala que Deus ele não engana ninguém, a gente pode pedir para Deus, a gente pode, né, a Bíblia fala que a gente pode provar os espíritos, e a gente pede a Deus, se o Senhor tá nessa obra, é o Senhor que tá fazendo isso, o Senhor ele não vai negar de te responder se você for sincero com Deus. Mas então, aí a questão desses profetas, apóstolos, missionários que foram perseguidos, isso foi bastante forte e isso não acabou e isso vai continuar. Então, como eu expliquei, as perseguições vão variar, né? Vão mudar de tempos em tempos, mas elas não vão deixar de existir. Então, é bacana você lembrar e pensar que não é porque hoje parece que tudo mais fácil, tecnologia e tudo mais, não há esse problema e porque você está servindo a Jesus Cristo, você não vai passar por isso. Vai passar sim. Só que a diferença sempre daquele que passou no passado e aquele que passa agora, que se você se dispor para fazer aquilo que Deus te chamou, você passa por processos, assim, por momentos de prova, de luta, mas a sua recompensa é ainda maior se você se dedicou a Jesus Cristo, a levar a palavra de Deus, a fazer missões e a obedecer o seu chamado. Porque é aquela coisa, né? Se uma pessoa recebe algo muito fácil, ela não valoriza. E o Senhor tem essa tendência de trabalhar com seus filhos assim. Sempre tudo que nós conquistamos com Deus é sempre um pouquinho mais doído, um pouco mais demorado, de repente, mas é aquilo que permanece. É diferente de pessoas que não estão andando debaixo de Deus, que estão à própria sorte, né? Então nós sabemos que nós não estamos à própria sorte e que a partir do momento que nós professamos Jesus como nosso Salvador e andamos com Ele,
ele nos garante. Não que nós não vamos passar nada, que a nossa vida vai ser perfeita. Não é isso, muito pelo contrário. Às vezes nós vamos passar até mais prova daqueles que não estão andando com Jesus Cristo. Mas a nossa vitória é certa e é permanente. O Senhor está me trazendo nesse momento para pensar e refletir sobre isso, sobre como é natural passarmos perseguições, que o amor de muitos vão se esfriar, você vai se espantar com pessoas que perderam o amor, às vezes pela própria vida, pelo outro, e a gente tem visto hoje, né, se você pega um noticiário, você vai ouvir tanta notícia ruim, que tantas pessoas fazendo maldade umas com as outras, então nada mais é que o cumprimento da palavra de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor me lembra e me faz lembrar, porque tudo tem o seu lado A e o seu lado B. Tudo tem os dois lados da história. Mesmo você passando, eu passando, e o que os apóstolos e os outros cristãos missionários passaram de perseguição, do outro lado o Senhor se manifestou grandemente na vida dessas pessoas. Que talvez se você não passe, se você de repente chega e sente na sua cadeira da igreja e viva o seu evangelho natural, ou seja, vou para a igreja, volto e minha vida é essa, meu evangelho é esse, vivo o evangelho para mim, o Senhor vem aqui e me abençoa, eu recebo e vou tocando a minha vida do jeito que dá, ou você realmente vai assumir aquele chamado que o Senhor tem para a tua vida. Tem muitos que não querem assumir. E se o Senhor não vai deixar de ser salvo por isso, assim, a gente não está julgando isso. A gente está julgando a plenitude que você pode viver com Cristo. Porque veja bem, tem um lado que a gente pode falar que é ruim, que seria passar muitas dificuldades e muitas provações em certos momentos da nossa vida, mas quando a gente chega no lado bom de Deus, no lado B de Deus, a gente vai ver que assim, que é uma coisa extraordinária, é sobrenatural. Mas por que eu tô falando tudo isso? Você tem a possibilidade de transformar a sua vida para que o Senhor te abra as portas, para que você visite nações, cidades e leve o evangelho. E assim, eu não tô falando para você ir, chegar lá, abrir uma igreja, eu tô falando para você ir, chegar no lugar, conhecer pessoas, através da sua vida, através do seu comportamento, da sua maneira de ser, pregar o evangelho, visitar essas pessoas, conhecer, você vai acabar conhecendo pessoas naturalmente quando você viaja e você vai ter essa oportunidade de estar deixando uma palavra, porque veja bem, você vai lançar a semente e logo no futuro, de repente naquele país que ele mora, de repente você encontra uma pessoa de determinado país que não é o que vocês estão e ela volta com uma semente para casa e lá ela encontra um missionário que mora lá, esse missionário continua e faz o discipulado e ali o Senhor cresce nessa obra e essa alma é ganha. Então, eu quero levantar algumas perguntas para você meditar e pensar. O que verdadeiramente você faz por missões? É importante? Você tem pensado nisso? Você aproveita as oportunidades por viver num país que você não é perseguido e ter a oportunidade de visitar países e lugares que também não há perseguição? Porque veja bem, quem vai para o país perseguido tem chamado. Não é todo mundo que tem o chamado de ir lá e se entregar e lançar na jaula do leão. Deus tem pessoas específicas que vão fazer isso, até porque Deus conhece as estruturas. Tem pessoas que não vão aguentar certos processos, tanto é que a minha cruz você não carrega e eu não carrego a sua. Mas é importante pensar isso, qual é a minha cruz, e eu aceitar e fazer aquilo que o Senhor tem preparado. Jesus pregava que os discípulos lhe perguntaram, mas Jesus, o que vai acontecer? O que acontece com a gente se a gente largar tudo e seguir o Evangelho? Jesus falou assim, ele falou várias passagens, tem várias passagens, mas tem uma específica que ele fala assim, aquele que largar pai, mãe e largar tudo o que tem e seguir o Evangelho vai ganhar 100 vezes mais nessa vida e ainda a vida eterna. Sabe o que acontece? Às vezes nós temos nossa vida e a gente busca pela nossa vida. A gente quer conquistar a casa que a gente sonha, aquele carro que é o carro do momento. A gente quer conquistar um título na faculdade, a gente quer conquistar coisas materiais, queremos fazer viagens sim, mas viagens não para pregar o evangelho, eu quero viajar para passear, para me divertir e não pensar em que eu tenho que ficar pregando o evangelho. Nós temos vários sonhos, mas nós temos a tendência de colocar eles primeiro. Não há nada errado em ter sonhos, porque o Senhor é aquele que realiza sonhos do coração do homem, ele realiza. Só que a questão é, qual a posição que você está colocando a sua vida em relação ao Evangelho, se você serve a Jesus Cristo? Se você serve a Jesus Cristo e você quer ser abençoado, que é o que a maioria das pessoas querem, todo mundo quer ser abençoado,
nós estamos indo pelo caminho inverso. Estamos indo buscando a bênção, esquecendo e deixando o evangelho como segundo plano. Enquanto que nós deveríamos ir buscar primeiro o evangelho como primeiro plano da nossa vida, nos dedicar a isso, para que automaticamente as bênçãos venham e nos persigam. Aí a gente não vai precisar estar pedindo para que o Senhor venha abençoar, porque a partir do momento que você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, independente do que seja, independente do chamado, a bênção vem. Então hoje eu vejo um movimento de pessoas nas igrejas demoram muito a aceitar Jesus, e muitos deles não aceitam e não querem uma vida em Cristo, porque eles vão nas igrejas, eles são abençoados, porque Deus, ele é galardoador, ele não deixa de abençoar se você busca, independente se você serve Jesus Cristo ou não, e as pessoas vão se agradando do que vão recebendo de Deus, e ao final das contas, elas vão perdendo a alma. Então, elas vão buscando aquilo que vai saciar os desejos dos corações, aquilo que vai fazer bem para elas, os sonhos almejados dela, e Deus vai liberando bênçãos. Só que essas pessoas, elas resistem em ter um compromisso com Jesus Cristo. E isso não é só a pessoa que não tem compromisso com Jesus Cristo. Muitas das vezes é nós que estamos dentro da igreja, às vezes nós estamos buscando para o nosso bel prazer, buscando coisas que vai nos satisfazer, que é o nosso sonho, aquilo que eu sonhei para minha vida, e deixando um pouquinho, eu faço sim, eu faço um pouco, eu prego um pouco, eu vou fazer uma viagem agora, não vou pregar lá porque eu vou descansar, mas quando eu voltar eu prego aqui na igreja, ou eu prego no meu trabalho. Então nós estamos perdendo oportunidades. E quando você direciona a sua vida para se dedicar ao evangelho, a se dedicar àquilo que o Senhor te chamou, aquilo que você sempre sonhou, desde que esteja alinhado com os sonhos de Deus e que não vai ser prejudicial para a sua vida, que Deus sabe lá na frente, o Senhor vai te entregar. Então, é difícil se eu for te dar uma receita para você alcançar, vamos dar exemplos, eu vou te dar uma receita de bolo e eu te dou a receita faltando ingredientes, quando você for fazer essa receita, não vai ficar o bolo que você está esperando. As pessoas até recebem a receita correta, só que elas chegam em casa, eu não tenho fermento, eu não tenho açúcar, mas eu vou fazer assim mesmo. E acaba fazendo aquilo na vida, só que assim não consegue alcançar aquilo que verdadeiramente teria que alcançar com a receita, que seria um bolo perfeito, gostoso, da maneira que a receita fala que vai ser. Então, essa é uma palavra aqui para nossa meditação. Por quê? Porque é fácil eu vir aqui e falar assim, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, vai abrir a porta aqui. Deus vai fazer, isso independente ele vai. Se você persistir, perseverar com ele, ele vai. Mas o interessante é te falar, escuta, ele vai, mas olha, mas para ele abençoar, eu tenho um caminho para você percorrer, eu tenho uma direção, eu tenho uma receita para te ensinar, que se você fizer essa receita direitinho, você não vai sofrer tanto para alcançar aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Então eu gostaria que você meditasse nessa palavra. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. E eu creio que o Senhor vai continuar falando contigo na sua dedicação de busca de palavra, busca do seu chamado missionário ou do seu chamado da igreja. O Senhor tem visto, tem se agradado da sua dedicação. Se você tem o coração aberto para realmente obedecer, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. E assim, eu garanto que se você se dedicar, você vai deixar um legado na onde você passar, na cidade que você morar, no bairro que você morar, no meio da tua família. Você vai passar e vai começar a deixar legado. E ainda quando o Senhor vier para você, quando Jesus voltar para todos nós, ou quando o Senhor vier para você, para a tua vida, para buscar a tua alma, você vai deixar um legado. E as pessoas que ficarem aqui vão lembrar do teu nome e daquilo que você fez no nome do Senhor. Então é isso, que você veio aqui para deixar um legado. Então que você realmente abrace esse legado e faça aquilo que tem que fazer, porque o Senhor não deve nada para ninguém. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Se você gostou, não esqueça, mais uma vez lembrando, não esqueça de assinar nosso canal, ajuda a divulgar nosso canal, porque quanto mais o nosso canal crescer, mais pessoas vão ser alcançadas, mais pessoas, mais soldados vão se alistar para essa guerra, para ir em missões, para fazer a vontade de Deus, para reforçar esse batalhão de missionários que já estão em campo, para dar uma força. Então, vamos fazer aquilo que o Senhor nos colocar no coração, aquilo que o Senhor nos mandar, obedecer é melhor que sacrificar e vamos tomar posse da nossa vitória. Amém? Então, graça e paz a todos, fica com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.